crianças entre 2 e 16 anos devem ser acompanhadas pelo exame chamado Doppler transcraniano. O Doppler transcraniano ele é um método diagnóstico incluído na categoria de exames vasculares, que no caso da doença falciforme, ele não só se transformou num método de excelência diagnóstica, como também num método de exame preventivo. A partir do ano de 1998, quando o Dr. Robert Adams publicou numa revista científica de ponta, que é a revista New England, um trabalho, um estudo multicêntrico que foi feito em diversos estados dos Estados Unidos, avaliando várias crianças com doença falciforme, com Doppler em diferentes faixas de velocidade. Ele detectou que, a partir de uma determinada faixa de velocidade, se essas crianças não fossem colocadas em um programa de transfusão profilática de troca, elas fariam um acidente vascular encefálico. Com esse protocolo consagrado, ele conseguiu que houvesse uma redução dramática da incidência de AVC, que quando isso não acontecia, girava em torno de 25% nas crianças com doença falciforme. A partir dessa informação, o Doppler na doença falciforme se tornou um exame primordial, porque exatamente a gente diminui muito o risco da criança ter a doença cerebrovascular pela detecção precoce, ou seja, se você encontra um Doppler alterado, mesmo que a criança não tenha manifestações neurológicas, você pode, através do Doppler transcraniano, indicar algum método de tratamento antes que isso aconteça e, com isso, reduzir a morbidade e a mortalidade na doença falciforme. Existem protocolos em várias unidades do Brasil e do mundo em que houve uma priorização de alguns genótipos da doença falciforme. Então, em algumas cidades do Brasil, a criança que é encaminhada para fazer o Doppler transcraniano é apenas a criança com doença falciforme que tem o genótipo SS ou S-beta-0. No entanto, no Hemorrio, optou-se por encaminhar todas as crianças com doença falciforme, independente do genótipo. Em relação à idade, preconizou-se que o exame seria feito entre 2 e 16 anos de idade. Então, quando a criança completa 16 anos, à exceção da criança que ainda mantenha um Doppler alterado, ou seja, anormal, e ainda tenha uma possibilidade de fazer o exame com boa janela, que eu depois vou explicar o que é, ela é retirada do segmento a partir dos 16 anos. Numa situação em que há uma dificuldade de um segmento pelo Doppler transcraniano, a gente opta por outro método de investigação diagnóstica, mas isso ocorre num percentual muito pequeno. A frequência com que as crianças fazem o exame vai depender exatamente do resultado do exame. Então, se um exame de Doppler dá como resultado normal, o retorno da criança é anual. O que é um resultado normal? É quando você insona determinadas artérias do cérebro e a velocidade vai até 170 centímetros por segundo. Se o exame de Doppler dá um resultado entre 171 e 185 centímetros por segundo, o resultado sai como condicional baixo e o retorno da criança é em 6 meses. Se o resultado do exame dá condicional alto, ou seja, acima de 185 até 200 centímetros, o retorno da criança deverá ser em torno de 3 meses. E acima de 200, a criança é considerada como uma criança de elevado risco para a doença cerebrovascular, e esse retorno tem que ser de 15 a 30 dias,
O pediatra que acompanha a criança é imediatamente informado para que a mãe ou o responsável seja orientado sobre o programa de transfusão de troca precoce. Né? Nesse caso, no caso do hemorrio, nós temos a facilidade de como a criança ela vem no mesmo dia para vários procedimentos, ela normalmente vem para o Doppler, vem para exames laboratoriais, vem para consulta, existe uma facilidade de comunicação. No entanto, a gente tem também crianças aqui da rede, quer dizer, que vêm de outras unidades. Nesse caso, a gente notifica ao serviço social, que é específico do segmento dos pacientes com doença falciforme, para que o médico seja notificado, além de eu informar ao responsável do paciente. O laudo do paciente, ele é emitido num tempo real, ou seja, logo que é feito o exame, eu faço o laudo no sistema chamado SAS, que é um sistema criado no hemorrio. Se a criança é uma criança externa, a gente imprime o laudo e a criança leva o laudo para o pediatra assistente na unidade onde ele faz o segmento. Se a criança é acompanhada no hemorrio, o laudo permanece num prontuário eletrônico, virtual, e qualquer médico que esteja acompanhando a criança tem acesso a esse laudo. É um exame que não dói, ele é um método não invasivo, ou seja, não é emitida nenhuma radiação quando é feito esse exame. O aparelho é um aparelho portátil, então ele até poderia ir onde a criança estivesse, mas no momento nós temos uma sala para a realização do exame. É importante que a criança ela fique numa posição adequada para a realização do exame, porque durante o exame a criança não pode falar, não pode chorar, não pode ficar agitada, para que o traçado seja um traçado limpo, tá? A criança não precisa vir em jejum, só que durante o exame ela não deve estar mastigando nada. Tem algumas recomendações também em relação a algumas condições clínicas. Se a criança estiver com febre ou com infecção respiratória, o exame é automaticamente remarcado. No entanto, algumas mães às vezes não são avisadas ou esquecem que isso acontece. Então, nesse caso, se a mãe vier para cá, se deslocou de um lugar muito distante, normalmente eu procedo o exame e vejo qual vai ser o resultado do exame. Se o resultado do exame for alterado, eu remarco o exame para uma condição melhor da criança, ou seja, a criança sem febre ou sem infecção respiratória. Se o exame na criança com febre ou com infecção respiratória não der alterado, então significa que não houve influência daquela condição e aí a criança é marcada no retorno na rotina normal. O exame ele é feito com um aparelho de Doppler transcraniano, existem várias marcas, no momento nós já utilizamos uma marca, atualmente nós dispomos de outro aparelho. Isso aqui é uma sonda ou um probe de 2 MHz de frequência e ele é colocado então numa janela que a gente chama de janela transtemporal. Nessa janela transtemporal, a gente pode visualizar as seguintes artérias: artéria cerebral média, bifurcação, artéria cerebral anterior, artéria carótida interna, o segmento distal, a artéria cerebral posterior, o segmento P1 e P2. Tá? No protocolo inicial do Dr. Robert Adams, só eram consideradas alteradas as artérias cerebral média, carótida interna distal e bifurcação. No entanto, com a aplicação desse protocolo ao longo dos anos, foi se observando que outras artérias também poderiam estar comprometidas. Então, esses valores de velocidade também são considerados nessas outras artérias que eu citei. Na janela transforaminal, nós ensonamos 3 artérias: a artéria basilar e as 2 artérias vertebrais direita e esquerda. Tá? Lembrar só que a janela transtemporal tem a direita e tem a esquerda.
Tá? Existe também uma janela, que é a janela transorbitária, onde a gente pode ver uma artéria chamada artéria oftálmica e a gente pode ver um segmento importante chamado sifão carotídeo. No entanto, neste protocolo ele não é aplicado à investigação, mas em algumas situações especiais a gente insona. Por exemplo, quando a gente não consegue insonar alguma dessas janelas. Quando isso acontece? Como esse probe ele passa através de um forame no osso, ou seja, uma aberturazinha no osso. Algumas crianças precocemente fecham essa abertura, por isso que existe essa faixa de idade. Então, o adulto, por exemplo, tem normalmente esse forame fechado, daí a dificuldade de se fazer o exame no adulto. Então, por isso é que se preconizou essa faixa de idade. No entanto, algumas crianças também têm essa dificuldade. Essa dificuldade ela pode ser porque a criança no dia não cooperou, porque o examinador às vezes não tem muita prática, ou realmente porque a janela se fechou. Então, pelo Consenso Nacional de Doppler, que foi realizado em maio de 2010, com vários hematologistas e vários neurologistas, o que se preconizou é que numa situação em que o exame dê esse resultado, chamado inadequado, o exame seja repetido mais uma vez, de preferência por outro examinador, e na condição do exame permanecer com esse resultado, nós partirmos para outro recurso diagnóstico. Esse outro recurso pode ser ou uma tomografia ou uma angiorressonância.